olha só, eu vou falar aqui mesmo, sentada, porque, na verdade, várias coisas do que ela colocou, a Bruna, são exatamente pontos que eu ia tratar aqui na minha apresentação. E, considerando o adiantar da hora, e já que eu estou entre a Bruna e a aula magna aqui do ministro Salomão, eu vou ser bem breve, não vou usar os meus 29 minutos, eu vou usar, no máximo, 15 minutos, para a gente poder aqui ganhar um tempinho, que eu imagino aqui que a turma da organização deve estar um pouco desesperada com o tempo. E o que eu vou fazer, em vez de chegar e mais ou menos repetir o mesmo que a Bruna, eu vou falar pelo que eu li, tá, Bruna? Isso é uma opinião Camila, pessoal. O que eu vi, que eu acho que é desafio como advogada. O que acontece? Chega para mim um cliente e diz assim, doutora Camila, eu gostaria de trazer uma embarcação para o Brasil, né? Mas, até antes de começar a falar aqui sobre os vários pontos, eu quero agradecer ao desembargador Jean Saad por estar organizando esse, como presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Não podia deixar de falar da desembargadora Maria da Penha, quem eu tenho uma grande admiração, desembargador Ralph Dias, almirante esquadra Paulo Zuccarlo. E eu queria também agradecer aqui a todo mundo que está ajudando a fazer esse evento acontecer, a todos os funcionários e a comunidade de Santos, que está nos recebendo pela primeira vez. E acho que assim foi um sucesso, né? Uma casa cheia até o último minuto conosco aqui, né, Bruna? Então, agradeço a todos vocês por esse momento. Bem, vamos lá. Vocês tiveram aqui uma breve apresentação do que é a cabotagem e a BR do mar. Bem, a gente está falando aqui para juízes que não necessariamente têm todo o conhecimento, às vezes, da área marítima. Cabotagem é a navegação marítima entre portos ou pontos do território brasileiro. Só que a cabotagem no Brasil, hoje, ela representa apenas 11% do transporte de carga. E é um número muito baixo, né? Eu vou te pedir licença. Sim. Então tá. Que pena. Obrigada. Depois a gente conversa. Eu vou te ligar depois, então. Obrigada. A gente vai fazer um grupo no WhatsApp, nós três. Tá bom. Não, é porque assim, é muito ruim criticar quando a pessoa não está aqui, né? Então, era bom ela estar aqui com a gente, assim, para poder ouvir um pouquinho do que a gente está... Não chega a ser crítica, mas porque ainda vai haver as portarias e aí a gente fica preocupado como que essa portaria vai ser emitida no futuro. Mas, enfim, voltando aqui, a gente tem 11% da carga transportada no Brasil e... A cabotagem representa, se a gente conseguir aumentar para 15%, quase 19 bilhões de redução de custos logísticos. Para se ter uma ideia, o frete na cabotagem ele é 60% menor do que o frete de tonelagem do transporte rodoviário e 40% menor do transporte ferroviário. Então, assim, os números são enormes. Se a gente consegue realmente que a cabotagem se torne uma forma de transporte no nosso país mais efetiva, a gente vai ter custos bem menores. E eu acho que hoje o Brasil, o custo logístico dele é muito alto, né? Então, daí que veio a BR do mar e também porque mostrou que a gente não pode ficar totalmente dependente do transporte rodoviário quando tivemos aquela greve que afetou a todos, né? Bem, além de ser menor risco, roubo de carga, competitividade e eficiência para toda a cadeia, integração entre vários modais. Então, todas essas características que até já foram colocadas fazem parte da importância da cabotagem. Aqui eu trago para vocês as principais diplomas legais. Começa com a Lei 9432, de 97, que, apesar de antiga, né, 97,
ela ainda está em vigor e é muito importante, digamos assim, é a lei central do nosso transporte aquaviário. Nós tivemos a BR do Mar em 22 e demorou 3 anos para a gente conseguir ter um decreto que regulamentasse essa lei. Esse decreto, que foi agora recente, em julho, ele não atendeu completamente. Porque, se ele tivesse atendido completamente, nós não precisaríamos estar fazendo agora novas portarias. E aí, vamos ver aqui, rapidamente, o que está dificultando nesse decreto. Então, eu vou passar alguns dos slides para a gente ir direto. Espera aí. Pronto, espera aí. Eu vou passar para a gente ir direto no meu último apresentação, para a gente ver. Pronto. Para a gente poder tratar do que está... Espera aí, deixa eu tentar aqui rapidinho. Ih, não. Bem, aqui são as controvérsias que hoje existem com relação a esse decreto. Tá? Primeiro, eu achei um pouco complexo como que você consegue trazer as embarcações estrangeiras para suprir as embarcações e aumentar o número de embarcações de cabotagem no Brasil. Né? E por que eu achei um pouco complexo? Porque ela traz vários tipos de possibilidades para você trazer. Criou uma nova figura, que é uma figura da embarcação sustentável, que hoje a gente não sabe o que é a embarcação sustentável, porque o critério é muito subjetivo, digamos assim, né? Não existe uma parte clara, assim, dizendo tem que ter um número de anos ou tem que ter uma quantidade tal de carbono. É muito subjetivo, então, isso pode gerar, quando uma pessoa vai solicitar a habilitação na BR do Mar, porque a BR do Mar você solicita para se habilitar naquele regime de BR do Mar, né? E aí tem que ser aprovado. Então, você vai apresentar a sua embarcação que você gostaria de trazer e vai ser verificado se ela atende à sustentabilidade exigida pelo decreto. Só que veio muito amplo. Então, eu acho bem complicado de negar nesse momento. Certamente vai sair agora essa nova portaria. Como a própria Bruna falou, essa portaria está sendo ainda realizada, ainda não existe para a gente poder comentar no momento, mas a gente sabe que essa parte de sustentabilidade é uma parte que até eu acompanho com bastante interesse, porque eu acho extremamente importante, né, com todas as mudanças climáticas que a gente está vivendo, mas é uma coisa que ainda não está totalmente definida. E é tão difícil que, na última reunião na IMO, foi adiado por mais um ano. Né? Qual vai ser o combustível do futuro para as embarcações? Ninguém sabe. Se vai ser hidrogênio, se vai ser etanol, se vai ser metanol. Será que serão todos eles juntos? Entendeu? Então, a gente está vivendo hoje um momento de muita... todo mundo querendo reduzir o carbono. A IMO tem aí quer atingir, até 2030, a redução de 50% da emissão de gás carbônico e quer chegar até 2050 em net zero, ou seja, zerar as emissões de carbono. Isso está toda a comunidade marítima tentando chegar nesses números, mas daí a gente colocar numa legislação no Brasil que só vai poder trazer embarcação que cumpra esses requisitos, eu acho complicado, particularmente. Acho que assim, já está difícil para a ordem internacional cumprir isso, vai se tornar quase que inviável. Outra coisa que me preocupa é que diz o seguinte, que se não cumprir com esses requisitos, seja de sustentabilidade ou qualquer um outro, você pode perder
esse benefício da BR do mar. Então, uma pergunta que eu faria, que teria que ser também esclarecida na portaria, é: se eu estou lá, eu trouxe 3 navios, e um deles eu, eventualmente, não cumpri, porque, às vezes, acontece, não cumpri com um dos requisitos, eu vou perder completamente de todos os meus navios a minha habilitação na BR do mar? Então, também não está muito claro. A questão trabalhista também teve que ser vai ter que ser esclarecida, porque houve uma discussão entre 1/3 ou 2/3 de tripulantes brasileiros. O que é tipo semelhante? Há também controvérsias, né? E hoje a gente tem, então, e eu estou aqui realmente tentando só concentrar nos pontos que eu acho que são os maiores desafios desse decreto e da BR do mar, porque eu acho que, se a gente não falar agora, aí vai vir a portaria, e a própria portaria não vai ser suficiente para solucionar. E a gente realmente, no Brasil, precisa de uma cabotagem forte, a gente precisa solucionar esses impasses, porque, desde que eu me entendo por gente, a gente ouve dizer que a cabotagem é o futuro do Brasil, que a gente precisa investir na cabotagem. E a gente quer ver que nem o Brasil, né? A gente diz que o Brasil é o país do futuro. Eu estou ficando velha e o Brasil ainda não chegou lá. Então, assim, a gente está aqui querendo ver a coisa realmente dar certo, né? Então, no sentido de criar condições que a gente consiga trazer essas embarcações para o Brasil de uma forma em curto prazo, e não ficar esperando todo esse esclarecimento da legislação. Outra coisa vamos ter que harmonizar o Ministério dos Portos, CONTAC, Marinha. Então, são várias autoridades que vão dar suas opiniões sobre o pedido de trazer a embarcação para o Brasil. Então, também é algo que a gente sabe que vai passando por cada um dessas autoridades. Isso sempre requer tempo, e tempo é dinheiro também. Então, a primeira coisa que o cliente também pergunta é: quando a senhora acha que eu posso trazer minha embarcação? Quanto tempo vai levar? A gente hoje vai ser difícil da gente ter um prazo, porque não tem um prazo específico também estabelecido. Bem, esses eram os meus principais pontos. Eu não quero tomar muito tempo e agradeço muito a presença de todos aqui até esse momento.